Olá pessoal, começamos então a nossa primeira lição sobre esse tema do materialismo histórico dialético de Marx e a sua relação com a pedagogia e, obviamente, com o pensamento de Paulo Freire. Eu já dei conta que a utilização do quadro aqui atrás vai ser muito mais para a minha organização do que para a de vocês, porque pelo foco da câmera, eu não vou conseguir fazer o quadro bonitinho. Então no vídeo, sempre no início da aula, eu vou estar colocando maior esse frame do quadro completo para que vocês tenham acesso. Quero lembrar também que no meio das minhas falas na aula, sempre vão ter os pedaços oralizados do texto. Então, cumprindo essa parte da inclusão, a gente sempre, além de colocar o texto escrito, a gente também vai colocar o texto oralizado dentro das aulas. Então, seguindo o nosso comprometimento do início do curso, a gente vai ter um pedaço que é o compreender, que é onde vai estar o conteúdo escrito, o analisar, que é justamente uma reflexão sobre esse texto neste formato que a gente está fazendo aqui agora, de aulas, e obviamente o refletir, que tem duas partes, que são as nossas atividades, que é o indagações e o provocações. Indagações, algumas perguntas, reflexões acerca do texto que a gente está trabalhando. E o provocações, uma conversa entre os alunos da turma, no formato de fórum, sobre esses conceitos. Vamos lá, então? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que dar conta de, primeiro, no materialismo histórico dialético, o que é esse conceito? O que a gente está chamando de materialismo histórico dialético? E aí, no ar, a gente já coloca o que a pedagogia e Freire tem a ver com isso de materialismo histórico dialético. Galerinha, materialismo histórico dialético é obviamente uma corrente filosófica, econômica, sociológica, e aí vai adentrar em um bocado de outras áreas a partir do pensamento de Karl Marx e de Engels. Mas outras pessoas circularam ali no que a gente chamou de esquerda hegeliana, ou os pensadores hegelianos de esquerda. Mas os dois principais são esses materialistas, que a gente está chamando aqui, então, denominando materialistas de Marx e Engels. Por que materialistas? E por que isso é tão importante para nós? Materialistas tem a ver com a materialidade, que é o contrário de idealidade. Hegel era um pensador idealista e entendia a realidade a partir deste universo do real. A mudança que vai ter no pensamento com Marx e com Engels é a ideia de que não é o ideal, e a gente vai explicar isso melhor, mas não é o ideal que provoca as mudanças no real, mas o próprio real que se move e se autocontrola ou se gere no real, tá? Em movimento dialético. Então, materialismo histórico é porque compreende a materialidade, a realidade formada através desse princípio da realidade material. 2, ele é histórico porque ele tem a ver com esse processo de geração no tempo, em sociedades, em civilizações, e o econômico, político, social e cultural vão estar então interagindo através dos modos de produção. Isso vai ficar mais claro também no percurso da explicação. E terceiro, ele é dialético porque ele está sempre em constante movimento de mudanças que vão partir de um princípio de identidade que é negado e depois superado, e a gente tem então que a realidade é uma leitura de um movimento da realidade. Tá, o que tem a educação a ver com isso? Algumas teorias da educação são materialistas, histórico e dialéticas. São correntes de pensamento pedagógico que compreendem o ensinar e o aprender por intermédio desses conceitos ou dessa leitura, dessa hermenêutica da realidade. Que os processos educativos também são, e o processo de epistemologia e de formação do conhecimento também são movimentados a partir desta dialética. E um destes pensamentos é o cerne da nossa disciplina, que é Paulo Freire.
Paulo Freire é um autor de esquerda, ou seja, é um autor que entende a realidade por intermédio do movimento marxiano ou o movimento do materialismo histórico dialético. Então, para a gente entrar dentro do pensamento de Paulo Freire, para a gente compreender o que a gente está falando, para além de todas as polarizações políticas entre direita e esquerda que nós vivemos no momento atual, a gente tem que entender, afinal de contas, o que é esse materialismo histórico dialético. Para afirmar e dizer, olha, eu concordo com isso, ou mesmo para dizer, olha, eu não concordo com isso, acho uma grande bobagem. Mas a gente tem que conhecer algo para criticar. A gente tem que apreender este algo para entender. E é sobre isso, então, que a gente tem a nossa semana de hoje, Materialismo Histórico Dialético, para entendimento de Paulo Freire, que é um autor da pedagogia que entende a educação através desse materialismo histórico dialético. Vamos lá? Então, beleza. Então, a gente já entendeu o que tem a ver, tá? Mas, afinal de contas, o que é dialética? Para entender a dialética em Hegel, a gente tem que primeiro entender a dialética, quer dizer, contrário, para entender a dialética em Marx, a gente tem que entender primeiro a dialética em Hegel, tá? Então vamos lá. Hegel entendia a dialética através do pensamento que tinha vindo dos gregos. Os gregos já falavam de dialética. Platão é o primeiro pensador grego a trazer o tema da dialética. E eles entendiam a dialética como uma parte da linguagem que tem a ver com a formação dos conceitos através das contradições. O próprio antecessor, o mestre de Platão, no caso Sócrates, utilizava na maiêutica um método de perguntar, do diálogo, né, que vai obviamente influenciar grandemente a maneira como Platão vai escrever as suas teorias, mas através de contradições dialéticas, em que, conjunto com o seu interlocutor, a tese era confrontada por antíteses para se chegar a um momento, né, discursivo e linguístico de superação daquele conceito e, óbvio, um entendimento mais alargado, ampliado do conceito. Hegel sai do mero entendimento que a dialética é uma construção linguística e de argumentos, né? Não se trata só de um diálogo que é estabelecido, e olha, já vou anunciar que esse é um momento importante, essa palavra, para o pensamento também de Paulo Freire, porque além de dialético ele vai colocar o conceito de dialogicidade, mas isso a gente vê depois. Mas Hegel entendia uma superação desse entendimento, entendia um depois desse entendimento. E qual era essa compreensão? De que não eram só os argumentos que se fundamentavam numa ideia dialética, mas toda a realidade funcionava de modo dialético. Tá? Para Hegel, o mundo real era a aparência do ideal, tanto que ele é considerado o pai do idealismo. Né? Óbvio que ele vai pegar essa corrente de outros idealismos, inclusive o idealismo grego, mas Hegel entendia que a realidade é construída por um princípio de racionalidade. Então a razão, para Hegel, a razão era a mesma coisa que o real. E o real era a mesma coisa que a razão, porque eu não conseguiria entender os fenômenos que existem na realidade sem um princípio de racionalidade. Então o real é, na verdade, um fenômeno pós-kantiano, né, fenomênico, ou seja, possibilitado pelo fenômeno da razão, pela ideia. Tá? Então para ele, o ideal, né, era, na verdade, aparência, o real como aparência, né, o que a gente tem, que a gente vê no mundo, era a aparência de um ideal, né, e esse real parte, né, era algo da racionalidade, tá? Então parece um pouco confuso, e na verdade é bastante confuso, mas é o mesmo que dizer que toda a realidade é somente possível por um princípio de inteligibilidade. E essa inteligibilidade é possibilitada pela transitoriedade do sujeito. Eu, sujeito finito, né, tenho uma inteligência que é abarcada pela cultura, e é isso que me permite tentar ou me aproximar de uma compreensão da inteligência superior, universal e infinita da realidade. A realidade é que é ideal, a realidade
que é racional, e eu ali, pequeno, transitório, efêmero, tentando dar conta desse movimento autogestado, de autofuncionamento da realidade, em plena mudança por conta de suas contradições. Então nós temos um mundo que é aparente, mas inteligível, e que muda por conta justamente desse universal que é ideal. Tá? A razão, então, vai possibilitar a história. A razão, no caso a realidade, ela possibilita a história, porque dentro da própria história já estão todas as contradições sendo colocadas. Então eu tenho um mundo real, racional, repleto de contradições, e uma inteligência universal dentro desse próprio mundo que permite que essas alterações aconteçam. Tá? Então, eu tenho um particular que é finito, né, que é o real, e ele se articula com o universal, que é infinito e é ideal. Essas duas forças, né, dão inteligibilidade àquilo que a gente vive e na maneira como a gente existe no mundo. Essa articulação entre o particular e o universal, entre o infinito e o finito, entre a realidade e a idealidade é chamada de unidade dialética e é um automovimento que permite as mudanças históricas e que permite que a realidade funcione, digamos assim. Ele é um automovimento, é um movimento autogestório. E nós, na nossa transitoriedade, nós não conseguimos parar esse movimento. Nós somos muito pequenos, os povos, e nós estamos aqui no meio simplesmente entendendo o que está acontecendo, tentando entender o que está acontecendo com as mudanças no real provocadas pelo ideal. A gente pode usar aqueles conceitos, né, clássicos, né, para o entendimento do que é dialética, tá? Que são tese, que é um princípio de identidade. A tese é identitária porque é algo pronto, é um conceito determinado, que vai ser questionado ou negado por uma indeterminação, né, que é a antítese. Então eu tenho uma tese e uma antítese. Uma tese, que é uma identidade, uma coisa formada, né? E uma antítese, que é, obviamente, algo do princípio ideal e que está no movimento da idealidade, que vai negar, contradizer, questionar essa identidade no real. Tá? Então eu tenho tese real para Hegel, antítese no ideal, tese como princípio de identidade e a antítese provocando a negação dessa identidade. Do confronto entre identidade e negação, né, entre tese e antítese, eu vou ter uma superação. Tá? Essa superação é a síntese, que volta ao real através dessas contradições provocadas pela antítese, colocando um novo status quo no mundo. Vocês querem um exemplo disso? Vamos dar exemplos dessa situação. Vamos lá? Vamos pensar a sociedade feudal. A sociedade feudal era um conceito já pronto no real, tinha uma identidade, né? E ela principiava certas questões sociais, certas questões políticas, certos laços culturais e econômicos. Vamos lembrar um pouco do feudalismo? A gente tinha, por exemplo, as relações de sucerania e vassalagem no período feudal. Esse vínculo entre um senhor de terras e aquele que recebia terras desse senhor e que se tornava seu vassalo, mas também era um senhor feudal, essa relação, assim como era a relação entre um senhor feudal, que podia ser sucerano ou vassalo, e os seus servos, né, a gleba como um todo, né, essas relações sociais e hierárquicas estavam dentro da fundamentação da identidade do sistema feudal.
como tantas outras possibilidades de leitura, como o sistema agrário, como o modo de produção feudal, que é um modo de produção servil. Então nós temos uma série de questões dentro do feudalismo, colocar o feudalismo como, olha ali, ó, nós temos um status quo, uma tese definida. Essa tese, ela entra em conflito com as suas antíteses. As antíteses para Hegel, elas estavam dentro do próprio princípio de desenvolvimento da sociedade enquanto idealidade, enquanto racionalidade. Era uma burguesia, o funcionamento das corporações de ofício, uma burguesia obviamente nascente e prematura, e que questionava essas relações sociais e pensava que, poxa, eu não estou concordando com esse sistema, por exemplo, de estamentos que dá privilégios ao primeiro e ao segundo status, que a gente não tem uma unidade política, eu preciso de uma outra coisa no campo social e no campo político, né? Essa leitura é um pouco mais marxiana, porque o conflito entre os modos de produção e as lutas entre as classes é algo bem real, né? E essa talvez seja a grande diferença entre Marx e Hegel, porque a antítese vai estar sendo possibilitada dentro do próprio real. Mas enfim, para Hegel isso era gerido dentro do ideal, né? Ele era um movimento mais intelectual. Aquilo que de sociedade vai aparecer pós-feudal é uma superação das contradições que estavam dentro da própria realidade, tá? Então, basicamente é isso. Dialética para Hegel é um automovimento do real que em confronto, em articulação, né, consigo mesmo, mas enfim, possibilitado pelo Geist, pelo ideal, pelo espírito daquela sociedade, ia ocasionar algo posterior, superado, que é a síntese, tá? Só que essa leitura de Hegel, ela vai ser questionada, e é isso que a gente vai continuar vendo a partir de agora. Dentre os antagonistas jovens hegelianos, um dos mais famosos será Ludwig Feuerbach. Feuerbach cria uma ideia de materialismo. Tá? Em Feuerbach, a alienação ela nasce no fenômeno religioso. Feuerbach entendia que o humano cria uma projeção fantástica da mente, as divindades, e através dessas projeções fantásticas se torna escravo delas. Ele entendia que os homens se submetem àquilo que eles mesmos criaram por entender essas criações fantásticas como ideais, como universais. E aí então eu tenho que sair do idealismo, eu tenho que sair desse princípio de universalidade, obviamente por uma ideia de materialidade. Feuerbach então pregava uma pretensa ideia de libertação da consciência por intermédio do materialismo. Marx e Engels, durante algum tempo, vão ser donatários dessa herança e do pensamento de Feuerbach. No entanto, vão começar a perceber com o tempo que Feuerbach não trazia nada de revolucionário em seu pensamento, senão uma crítica das instituições que são por si só pressupostos idealistas. Marx então entendia que essa libertação não deveria ser no campo da consciência, porque este materialismo estaria impregnado de pressupostos idealistas. Essa libertação deveria ser uma libertação das classes sociais, uma libertação do sujeito, do trabalhador, das pessoas. Afinal de contas, para Marx e Engels, o jogo de Feuerbach com Hegel havia se tornado algo do campo das palavras, das metáforas, do discurso. Marx e Engels, então, começam a pensar o materialismo dialético em outra vertente. Um materialismo que pensava a realidade por conta das suas relações estruturais, que são as relações econômicas, e as relações ideológicas ou superestruturais, que é tudo o que é construído a partir dessa seara
econômica ou do universo do trabalho. Então, Marx e Engels vão superar, primeiro, ou buscar superar, o idealismo de Hegel. E segundo, o materialismo de Feuerbach, para instituir uma outra coisa, uma unidade entre a teoria e a praxis. Praxis aqui não pode ser traduzido como a prática. Praxis aqui representa a unidade crítica da realidade, aquilo que une a prática, o real, com os objetos intelectuais. Então, unir então a teoria com a praxis é compreender a realidade como um movimento para além do intelectual, mas um movimento real. Ou seja, não são antíteses idealizadas ou intelectualizadas que vão permitir as contradições do mundo. Para Marx e Engels, as contradições do mundo estão no próprio mundo, no próprio universo do homem em suas relações naturais que o colocam diante da necessidade de subsistir, de sobreviver. A dialética, então, se dá no próprio real. É por suas próprias contradições que as mudanças no real são possíveis. Marx e Engels propõem um materialismo em que tudo está de fato calcado nas relações de produção. Nós estamos falando de algo que todo mundo que já sentiu vai falar que é bem real. A fome, por exemplo. A fome, as relações de produção, as necessidades de subsistência. Estes sim são os princípios que fazem a realidade e as suas contradições moverem-se. Então nós estamos falando de uma filosofia histórica extremamente materialista, porque ela para de pensar nos princípios ontológicos de uma realidade aquém ou para além do físico. Não se trata de uma metafísica. Se trata, portanto, de uma teoria que coloca o trabalho humano e as suas necessidades como centro do movimento, da história e, por conta de suas contradições, dialético. Para Marx, então, todas as relações, a base de todas as relações reais, ela se dá na vida dos próprios indivíduos, na vida das pessoas que pensam, sentem, trabalham, acordam de manhã cedo, vão para as suas atividades, procriam, têm família, voltam à noite, sentem sono. É essa a realidade que Marx entende como sendo a base de todas as relações. Portanto, é pela vida dos indivíduos que se dão os meios de produção. É nisso que se pauta o materialismo histórico dialético, numa ideia de que são os meios de produção das coisas e os seus valores, e obviamente as condições materiais que permitem essa produção, é que se dá, de fato, a realidade e a história. Formas econômicas de produção são, para além dos próprios sujeitos que são efêmeras, também encontram-se enquanto história e efemeridade. Essas formas de produção, elas também são históricas, efêmeras e meras abstrações da realidade. Por que digo isso? Porque por mais que nós consideramos o modelo de produção econômica, o vigente, com uma ideia fantástica de universalidade e de algo que sempre existiu, o pensamento marxiano coloca em xeque essa sua sempre existência. Exemplo disso é de que o capitalismo seria tão histórico quanto todas as outras ideologias que outrora eram realidade. No momento feudal, acreditava-se que aquilo ali era o que existia e aquilo que era o real. Mas o modo de produção feudal, assim como este mesmo deu origem e se estabeleceu com a superação de um modelo de produção escravista, que se deu por uma superação de um modelo de produção asiático, uma hora o modelo feudal deu origem aos modos de produção burguesa. Mas, assim como Júpiter se perde diante de um para-raio, e a mitologia então dá lugar a algo que a sua superação e o seu entendimento permitiu, Marx entendia que esses
formas econômicas de produção também eram criações que se davam no campo intelectual a partir dos modos de produção que eram estabelecidos no real. O que é real é mais do que o abstrato, ou a sua forma, ou a sua construção, e toda a superestrutura que vai validar esse sistema, né? Mas são os próprios sujeitos. A mitologia é um construto, então, transitório, mas superado por outras tantas mitologias. Do mesmo jeito, a gente entende que essas formas de produção intelectualizadas, que se dão por uma estrutura, mas se defendem a partir de uma superestrutura, uma hora também será superada. Óbvio que Marx está encaminhando para uma linha de direção que vai apontar o comunismo como solução. Para nós, nesse momento, e pensando na questão da educação, não importa essa interpretação econômica e sociológica que aponta para o comunismo, mas nos importa a ideia de que é o sujeito em suas relações materiais e nas contradições impostas dentro desse próprio sistema é que constrói o seu conhecimento e, obviamente, constrói a sua realidade quando ele se dá conta do funcionamento desse sistema. Produção e reprodução. Esses dois conceitos são fundamentais para o entendimento do materialismo histórico dialético. Primeiro, porque a produção é o fato do homem ter necessidades e, obviamente, ter que ir até a natureza para resolver ou encontrar meios para satisfazer essas necessidades. Essa ida do homem à natureza é um movimento. O homem vai à natureza, modifica a natureza. E muito para além do trabalho de Adão, não significa apenas dar nomes às coisas ou encontrar os seus produtos, mas o homem modifica a natureza. Ele vai e transforma a realidade por meio da sua ação produtiva. E, obviamente, a natureza também produz ou reproduz esse humano. Então o homem transforma a natureza e é imediatamente transformado por ela. Diferente do mundo animal, em que os seres têm as suas necessidades e aquilo que é o objeto caçado, procurado, a sua alimentação, tem como cumpre imediatamente a sua função de satisfação, o humano, isso não acontece. Ele produz, e a produção humana vai para além da natureza, para além da sua necessidade. A produção do humano cria o próprio humano, porque ele cria relações de consumo com essa realidade. Ele é reinventado por essa realidade que é criada. Obviamente, uma abelha cria a sua casa, um pássaro cria o seu ninho, e ali vão encontrando alimentos para satisfazer as suas necessidades. O humano, ele não para aí. Ele se dá com um outro tipo de relação com o objeto produzido. Ele se reconhece na sua produção, ele guarda a sua reprodução, ele se vê naquilo que é produzido e reproduzido. A reprodução, por exemplo, já são as relações para além das relações do mundo das necessidades. São as relações humanas da natureza, mas também com os outros humanos. E ter filhos, por exemplo. Muitos entendem que o salário são as condições em que, por exemplo, possibilitam o cumprimento das necessidades emergenciais desse humano, possibilitando que ele se recrie ou produza uma prole, o humano produzindo outros trabalhadores, um trabalhador produzindo outros trabalhadores, que são filhos e, obviamente, também são herdeiros. E herdeiros não apenas das características genéticas desse pai. São herdeiros, na sua grande maioria, de toda a complexa vida social daquele tempo, dos meios de produção e, óbvio, herdeiros da condição familiar, da situação de classe em que esse pai coloca o seu filho. No caso de um trabalhador, muito provavelmente seus filhos também sejam trabalhadores. É óbvio que existe na sociedade a possibilidade de mudança de classe, só que elas são muito difíceis.
né? Elas são muito laboriosas. E não se trata apenas da ideia de que lutando esse cara vai conseguir, por conta de seus méritos, alcançar um novo status de classe. Uma série de fatores vão ter que entrar na inventividade e na criação dessa possibilidade de mudança de classe. Obviamente, porque nem todos têm as mesmas oportunidades e assegurados os mesmos direitos. A ideia de que nós somos todos iguais é uma ideia de igualdade possibilitada pelos nossos esquemas de superestrutura. Nós somos iguais perante a lei, mas diante dos fatores de produção e reprodução, nós não somos todos iguais. Alguns são mais iguais do que outros. Você já parou para pensar quem era o dono da Terra antes da Terra ser de alguém? Ou quem era dono da fábrica antes da fábrica ser de alguém? É óbvio que a gente está falando de uma história. E falar de história das forças produtivas é o mesmo que falar das relações sociais de produção. Nós humanos nascemos num dado contexto histórico, numa dada época, e somos filhos de um pai e de uma mãe. E ao sermos filhos de um pai e de uma mãe, nós já temos dado, na época, algo que é a nossa herança social, cultural e a nossa herança produtiva. É óbvio que há um certo determinismo em Marx, porque pensar as forças de produção é o mesmo que estar pensando no produto de uma atividade anterior, num processo de acumulação. Porque as coisas são produzidas num tempo, por uma geração anterior. E a geração posterior pega aquilo que foi produzido na geração anterior e coloca para funcionar. Esse é o movimento próprio da história. Falar de uma geração anterior que cria as atividades anteriores e, óbvio, as forças de produção, nós estamos falando de uma criação de uma história da humanidade, que sempre foi envolta por uma ideia de acumulação. Acumulação de quê? Óbvio, a gente está falando de acumulação de riquezas, mas acumulações também de certezas, dogmas, preceitos, verdades. Nós estamos falando de um processo acumulativo de conhecimento, um processo acumulativo de bens e, obviamente, que vai determinar posições que vão dar origem àquilo que nós chamamos de classe social. Essa história da humanidade que nos congrega a todos e nos coloca num pé de civilização ou num pé de desenvolvimento, nós somos donatários e, ao mesmo tempo, herdeiros daquilo que foi produzido anteriormente. Nós estamos falando de uma divisão social do trabalho, das tecnologias e ferramentas, da quantidade de terra, nos modos de repartir ou na divisão da riqueza. Isso tudo faz parte dessas relações sociais produtivas e que vêm das forças de produção. Onde estou querendo chegar? O que eu estou querendo dizer com isso? Essa divisão, por exemplo, social do trabalho é que profissão ganha, o quanto cada profissão ganha e por que cada profissão ganha. Talvez você deva dizer, é o mercado que determina isso. Um laissez-faire, uma mão invisível, como Adam Smith colocava, é isso que determina a quantidade que aquele trabalhador deve receber. Mas essa quantidade determinada pelo mercado é determinada como? Por que nós temos certas divisões que vão estar orientando esses modos de cooperação social? Porque é óbvio que eu preciso na sociedade de várias funções, de diversos trabalhos diferentes, porque eu sozinho não consigo gerar um processo de autogestão que eu sou independente das outras profissões. Então cada um na sociedade vai fazer uma parte. Agora, o que conduz cada parte receber aquilo da porção de riqueza da divisão como é determinado? Nós estamos falando de modos de cooperação que vão, obviamente, segmentar a sociedade, vão dividir a sociedade. De um lado, o campo, do outro, a cidade. De um lado, os trabalhadores manuais, de outro, os trabalhadores intelectuais.
as diversas tarefas de gestão, de controle de Estado, de vigília, de repressão, de organização do Estado, as profissões liberais, enfim, a sociedade vai se dividindo e particionando e vai ser determinado socialmente e economicamente aquilo que cada um vai receber na repartição de riquezas de acordo com essa divisão social do trabalho. E isso é algo que está na história da humanidade, tem uma herança que é determinada. É claro que vão ter variações aí nesse cado de riqueza, nessa porção de riqueza que é dividido por intermédio do trabalho. Mas é salutar lembrar que é óbvio que vão ter algumas profissões que estão na base da estrutura do capitalismo que vão receber menos ou mais de acordo por conta de convenções que vão para além de uma estrutura de mercado. Óbvio, não é apenas o profissional que é selecionado por conta de suas competências. Existe toda uma história que vai dizer aquilo que essa pessoa herdou para receber aquilo e possibilitar receber aquilo que recebe. Afinal de contas, quando a gente fala, por exemplo, de terras ou de tecnologias, elas não são dadas como oportunidades para todos de igual modo em todos os tempos. Marx dizia que o moinho, né, a vento e a braço ali, ele tinha conseguido formular a sociedade feudal e a máquina a vapor a sociedade industrial. Então os modos de produção e aquilo que está dentro dos modos de produção, que é a divisão social do trabalho e a repartição da riqueza em uma história de acumulação, ela vai determinar aquilo que nós chamamos de classes sociais. São, na verdade, posições diferentes na sociedade que vão revelar ou possibilitar porções diferentes na divisão da riqueza, e essas porções diferentes vão determinar as oportunidades e a condição social de acesso de produtos, tecnologias, alimentos, de maneiras diferentes e particionadas diferentes, nisso que é um sistema de cooperação que a gente denomina de capitalismo. Estrutura e superestrutura. A base de uma sociedade, a base material de uma sociedade, ou seja, o fundamento para a existência de todas as instituições, era denominado por Marx de estrutura. Essa estrutura, ela é aquilo que é o trabalho, o material, os meios de produção, os produtos, aquilo que dá condições para a existência desse humano. Nós estamos falando de todo o aparato econômico. É óbvio que Engels e Marx não reduziram tudo ao econômico, apesar de a gente terem críticas que viessem justamente sobre isso. Mas ele entendia que, antes de falar sobre qualquer coisa intelectual, ou pensar as instituições, pensar as leis, é preciso pensar as maneiras como trabalhamos, existimos, vivemos, as condições mais materiais mais básicas para a existência do sujeito. E elas são determinadas, sim, por fatores, em sua grande maioria, econômicos. São o trabalho e como as necessidades são satisfeitas pela repartição das riquezas. Tá? E o outro lado, a gente tem a superestrutura. O que são as superestruturas? São as instituições, são as ideologias que se moldam a partir daquilo que é estrutural. A maneira como a sociedade ela se desenvolveu, ela está no estado de evolução do seu processo civilizatório, as suas superestruturas vão se moldar a partir dessa estrutura. Nessas instituições nós temos a política, a maneira como entendemos o Estado, as religiões, as leis, o campo moral, o funcionamento da sociedade, as regras desse funcionamento social, as ciências, o conhecimento. Então todo este campo ideológico que se torna carne por intermédio das suas instituições, ou aquilo que o Althusser chamou dos aparelhos ideológicos e dos aparelhos repressivos de Estado, inclusive como a escola se entende, a maneira como a educação é transmitida para as pessoas, tudo isso
compõe a superestrutura e ela somente é possível por intermédio de uma estrutura material e econômica. A gente tem, na verdade, em Marx e em Engels, a ideia de que a vida determina a consciência. Ou seja, não é a consciência, lá como no idealismo previa, a consciência que determina a vida. Não é o fator intelectual que vai determinar como nós vivemos. Mas a vida, as condições materiais é que vão determinar os níveis e a maneira como lidamos com a consciência e com as instituições. A democracia, por exemplo, ela é resultado deste modo de produção capitalista. O modo de produção feudal, ele tinha uma outra estrutura que era baseada na sucerania, na vassalagem do senhor feudal. Tinha uma outra estrutura social. Mas lembramos que o próprio capitalismo já teve outras superestruturas. O capitalismo se metamorfoseou de algumas maneiras já. Por exemplo, a monarquia absolutista, ela nasce como um desejo do modo de produção capitalista. Enfim, estrutura e superestrutura, elas determinam os modos de produção. E por modos de produção nós já tivemos vários. Nós começamos com o modo de produção asiático, tivemos o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista pautado no capitalismo mercantil, o modo de produção capitalista pautado e que pautou as suas superestruturas no capitalismo industrial, no modo de produção industrial. Nós já estamos na terceira fase do capitalismo, capitalismo financeiro com suas superestruturas adjacentes. Alguns falam que o capitalismo financeiro já mudou, nós estamos numa quarta fase do capitalismo, e aí fala-se de indústria 4.0, enfim, de vários fenômenos sociais e econômicos. O que fica a pergunta é que era uma indagação teórica de Marx, é que se o modo de produção asiático era histórico e deu cabo por um modo de produção escravista que chegou a termo, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, também entendido como uma construção histórica, não vai haver um momento que talvez que o modo de produção capitalista vai dar a origem a um outro modo de produção? Alguns, os marxistas, chamam esse outro próximo modo de produção, que é onde não vai ter classe social mais, que a luta de classes vai ser findada, de modo de produção comunista. Mas, para além disso, a questão não é o próximo modo de produção, mas a certeza de que se os modos de produção são modos históricos, os modos de produção necessariamente se modificam porque a base material da sociedade se modifica. Então, vai chegar um momento que talvez a gente tenha um outro modo de produção. Esse momento da pandemia, inclusive, nos coloca a pensar justamente sobre essa mudança de como vamos produzir, de como vamos entender o privado e o público, de como que é a casa, como que vão ser transmitidos os conhecimentos, o que é cada uma profissão e como que ela funciona, enfim. Estamos à beira de uma nova revolução social, de um novo tipo de sociedade. E óbvio que eu não estou falando que o próximo modo de produção vai ser o modo de produção comunista, mas um modo de produção de um modo diferente, em que as bases materiais da sociedade devem ser entendidas também de modos diferentes. Quando avançamos um pouco mais no tema, chegamos à percepção ou ao conceito de que existem classes sociais. Mas Marx não estava muito preocupado nessas divisões ou numa concepção mais bem definida da classe social. A inteireza de sua obra é que nos permite perceber isso. Classe social surge de uma ideia de que existe uma apropriação por não produtores, ou a gente pode mudar o termo de apropriação dessas riquezas por não produtores, de exploração, que coloca a sobrevivência de muitos condicionada a esses poucos que controlam a produção. Então, é natural que exista uma comunidade de ricos e uma sociedade de pobres, ou exista um quantitativo de pessoas que se beneficia desse processo acumulativo. E não se trata de apenas de uma relação meritocrática, de que eles mereceram receber mais. Na verdade, o que a gente tem é uma classe, ou classes, dicotômicas que se enfrentam. Algumas produtores e outros
que não produzem, mas se apropriam do trabalho destes que produziram. Lembrando que, para Marx, o homem se humaniza na produção. E se o homem se humaniza na produção, quando nós estamos falando de exploração, nós estamos falando de metodologias ou processos de desumanização do humano. Porque ele não se reconhece no trabalho. Ele acredita que aquele momento que ele está ali trabalhando, as horas que ele está se dedicando à empresa, é para aquele salário, para ele viver depois. Então a vida do sujeito, ela está no pós-trabalho, porque é alienado daquilo que ele encara como que foi produzido. Alguém então toma o que foi produzido, produz riqueza, valores de uso e valores de troca, mais-valia, lucro, e consegue ter uma vida mais abastada com aquilo que sobra da produção, enquanto outros não, que produziram aquela riqueza, não têm acesso aos benefícios do que foram produzidos. O que a gente tem então são desigualdades. A sociedade então ela é estruturada, tem sua estrutura social, a aceitação no capitalismo de desigualdades. Pessoas que vivem a vida inteira, ou grande parte das suas vidas, condicionados por condições de miserabilidade. E outros se beneficiam dessa riqueza herdada e que faz parte da sociedade e possuem vidas com mais significância ou com mais condição de acesso a outros bens. As desigualdades não são entendidas como algo natural, como algumas teorias econômicas tentam colocar. No materialismo histórico dialético, as desigualdades são provocadas justamente por esses processos desumanizadores de apropriação e, obviamente, de benefício dos processos de alienação das classes menos favorecidas. É óbvio que não existem apenas duas classes, mas fica mais didático entender essa dicotomia pela simplificação das classes sociais como aqueles que são possuidores dos meios de produção e, portanto, se beneficiam dos processos de divisão de riqueza e, obviamente, aqueles que são desprovidos dos meios de produção. Então, que não têm participação efetiva, mas ganham apenas uma pequena alíquota para se manterem vivos. Essa estrutura social, ela não nasce do nada, ela é herdada. São os males herdados. Alguns males provocados pelos próprios vivos, mas a maioria deles por conta de toda a estrutura social que possui este funcionamento. E que, obviamente, possui então herdeiros que vão herdar uma estrutura hierárquica, uma posição social e não apenas dinheiro. Essas classes dominantes, ou a classe dominante, não é rica apenas de dinheiro. Não estamos falando apenas da questão produtiva, mas toda, além da estrutura, a superestrutura que também é comandada por essas classes. Elas determinam aquilo que é bonito, feio, moral, imoral, legal, ilegal, e cria então toda uma hierarquia de valores justamente por serem donos dos meios. Os pobres vendem o seu trabalho para sobreviver. Os ricos se beneficiam porque donos dos meios de produção. E no meio disso, as classes médias ou os tecnoburocratas que fazem funcionar ou manter a estrutura social do jeito que são. Vale lembrar que as classes médias elas entram numa estrutura alienante muito forte, porque elas não querem se entender como explorados, mas mantêm a estrutura e o status quo da sociedade do jeito que está por conta de alguns privilégios. Os profissionais liberais, em sua grande maioria, os estudiosos, adentram nessa postura no lugar da classe média, que muitas das vezes então mantém a população sob controle para que ela não se revolte contra os possuidores dos meios e que se apropriam, obviamente, do trabalho dos trabalhadores. Mantém, então, as classes médias e os setores burocráticos e técnicos à exploração, justamente porque recebem alguns privilégios.
a estrutura da dinâmica social, ela não pode ser entendida apenas por ter dinheiro e não ter dinheiro, ser rico e ser pobre, mas justamente ser dominante, e dominante se insere manter as estruturas e superestruturas e os dominados. O estabelecimento de classes sociais, obviamente, provoca um dos conceitos mais importantes da teoria marxiana, que é a ideia de luta de classes. É quando essas classes sociais elas se colocam, então, a lutar pela sobrevivência. Percebamos que a luta, na verdade, não é contra uma pessoa ou outra pessoa. A luta é entre opressores e, provavelmente, entre oprimidos. A luta se estabelece contra a exploração, e óbvio, a exploração do trabalho, e contra a apropriação, por óbvio, a apropriação de riqueza. O tensionamento entre essas classes que querem e que desejam coisas contraditórias é o motor da história para Marx. Justamente porque permite as transformações. Justamente porque permite que a história se desenvolva. Um exemplo de classe tensionada e oprimida eram os próprios burgueses. Os burgueses no período feudal olhavam consternados para a quantidade de privilégios que nobres e clero possuíam, e eles não podiam decidir nada dentro da sociedade. Oprimidos, então, criam um tipo de revolução, chamada de Revolução Burguesa, que permite a construção de um mundo novo, a edificação de um mundo mais livre, que é o mundo que foi possibilitado pelo capitalismo. A questão é que, como um processo histórico, sempre será tensionado por classes que vão desejar coisas diferentes e vão estar em lados diferentes no processo produtivo. Classe em si é todo aquele conjunto de pessoas que está dentro de critérios objetivos, dentro de uma estrutura política, econômica e social, cultural. Essa é a classe em si. Eles são unidos por critérios objetivos, mas não por critérios subjetivos. Essa ideia de classe em si, ela ganha outro tônus quando ela é superada. Quando essas pessoas, por exemplo, não se associam em sindicatos ou outros tipos de associação para lutar não apenas por melhores salários. Porque lutar por melhores salários ou por critérios puramente objetivos não dá uma consciência de que essa classe ela precisa lutar por outras coisas, por estabelecer outros regramentos e outros funcionamentos. É no momento em que os critérios objetivos adentram a classe e ela percebe que ela tem uma consciência que a coloca para além de uma massa, para além de uma junção de critérios objetivos, e compreende que a luta não é apenas por melhorias salariais, mas para condições subjetivas de entendimento social e de maior participação, essa classe deixa de ser uma classe em si para uma classe para si. Famílias se unem formando aldeias. Aldeias se unem formando uma nação. É o exemplo que Marx dá para o surgimento das classes na França. Os trabalhadores autônomos franceses é que estruturaram, através das junções em famílias, aldeias, o grande país francês na leitura de Marx. Obviamente que a gente está falando de uma identidade nacional como algo próximo do que é uma identidade de classe. Fazer parte de uma nação é fazer parte de uma classe, a partir do ponto de vista principalmente político. Com relação a questões econômicas, as questões produtivas, estruturais e materiais condicionam as classes hoje por uma outra via, obviamente. Mas, no surgimento das nações, se escolheu ou se elevou alguém ao nível de representante. Obviamente, esses representantes são os senhores. E estes senhores é que determinaram o processo de dominação. Então a história é contada, na verdade, pelos vencedores. A história é contada por aqueles que foram os primeiros representantes. Enquanto os representados se soma em critérios objetivos a ideia de povo, de massa, e em critérios subjetivos, quando conscientes de seus deveres e direitos,
e de seu poder na luta, no tensionamento, uma classe para si. A economia capitalista ela se baseia numa ideia de mercadoria. Mercadoria é aquilo que foi produzido e possui um valor de uso e um valor de troca. O valor de uso é o valor condicionado pelo próprio consumo, aquilo que é determinado pelo estômago e pela fantasia. Mas para além do consumir, do usar a mercadoria, ela possui um valor de troca, aquilo que é monetizado, que é o valor da matéria-prima, ou a quantidade e qualidade das matérias-primas utilizadas, as suas tecnologias, os meios de produção, mas a força social média, ou seja, o trabalho colocado para que aquilo seja efetivamente produzido. Óbvio que se a gente for levar a critério a equação, a gente também teria que levar os valores fetichistas do mercado, né, que vão condicionar a busca, a procura e, obviamente, a condição de uso de um determinado produto. Se esse produto tem muito e poucas pessoas querem, né, esse produto vale menos. Se esse produto tem pouco e muitas pessoas querem, esse produto vale mais. Mas, grosso modo, o valor de troca de um produto vai muito além da utilidade ou do uso no estômago ou na fantasia. O valor de troca é determinado pela quantidade de trabalho que é colocado para se fazer isso daí, juntamente com os meios de produção, a quantidade e a qualidade de matéria-prima, tudo bem. Mas o trabalho assume o maior peso na construção do valor de uma determinada peça transformada em mercadoria. A coisa, ela ao se tornar mercadoria, ela se torna também uma materialização então do trabalho humano. E esse trabalho humano é monetizado, quantificado, transformado contratualmente numa relação de tentativa de equilíbrio entre o contratante do trabalho e o contratado para que vende as suas horas de vida para realizar aquela atividade e sobreviver. A força de trabalho, então, ela é também uma mercadoria, porque ela não é um valor de uso apenas pessoal, ela é um valor de troca, estabelecido, então, entre o contratante e o contratado. A troca, por exemplo, se dá nesse momento. Eu estou trocando aula por um valor, X, como que vendendo, como não, vendendo essa hora da minha vida para eu sobreviver. O meu salário representa, então, a possibilidade de sobreviver nesse mundo. E eu vendo o meu trabalho. Existe uma ideia de pretensa equivalência e de contrato moderno que tenta suavizar a ideia de exploração. Mas todos vendem o seu trabalho. Alguns mais, alguns menos, alguns por um valor maior, outros por valores menores. E isso é determinado pelo mercado, que é, obviamente, determinação social e histórica. Há alguns trabalhos considerados mais valorizados e outros menos valorizados. Vender e comprar trabalho estabelece uma relação de uma razão entre o real tempo de trabalho necessário, o trabalho necessário para se executar alguma atividade, e uma quantidade de trabalho excedente que é apropriado não para a sobrevivência do trabalhador, mas como lucro pelo contratante, pelo comprador do trabalho. Essa razão suficiente entre trabalho excedente e trabalho necessário mostra aquilo que é denominado na teoria marxiana de mais-valia, ou aquilo que determina a quantidade de exploração que o trabalhador é submetido. Quanto maior é a mais-valia ou a quantificação do lucro do comprador de trabalho, do contratante, em relação àquilo que é necessário para viver ou sobreviver o contratado, aí a gente estaria medindo as condições de exploração na economia capitalista.
Marx então busca dar sentido a este processo de trabalho como uma condição necessária à estrutura econômica, social, política e cultural. Então, quando falamos de trabalho, falamos naquilo que é mais central dentro do ser humano, nas suas relações no estabelecimento da sociedade. Óbvio que toda essa estrutura é muito negada, né? As pessoas não querem se sentir dentro, digamos, dessa caixa, aprisionadas de sentido, nesse processo desumanizador que a estrutura política e econômica possibilitam. E preferem, então, se alienar ou não pensar sobre como essas condições de exploração e apropriação são impostas. Óbvio, pelas estruturas materiais, ora pela superestrutura das leis, das condições políticas, da formação do Estado, da polícia, daquilo que é considerado científico, daquilo que é considerado bonito, daquilo que é considerado parte da sociedade. Então, nós vivemos entre aparelhos estruturais, aparelhos repressores e aparelhos ideológicos de Estado. O que tudo isso tem a ver com Paulo Freire? O que isso tudo tem a ver com educação? Nós estamos falando de uma educação que quer formar pessoas críticas e conscientes. E para formar pessoas conscientes, é necessário que as pessoas compreendam o seu lugar na classe econômica, compreendam o seu lugar dentro da participação política, entendam, por exemplo, os seus direitos e os seus deveres. Freire traz para a área educacional o materialismo histórico dialético, trazendo conjuntamente para a área de educação a ideia de que a escola tem que ensinar as pessoas a fugir ou sair ou se libertar desse processo de alienação. Freire percebeu que o letramento ou entrar no mundo das palavras não é apenas ser alfabetizado, mas compreender o mundo que nos cerca, compreender os processos de exploração e ter uma consciência de classe, entender aquilo que me faz ser pessoa no mundo. Não adianta eu ser alfabetizado com letras que não fazem sentido para mim. O letramento precisa fazer sentido para a pessoa. Mais do que ler uma página de jornal ou uma carta, o sujeito, o indivíduo, deve ser capaz de ler o mundo em que está inserido, ler a realidade, ler a superestrutura, compreender os seus modos de produção, se tornar consciente da própria classe, classe para si. Isso é emancipação. A educação se faz emancipatória quando o sujeito se compreende no mundo, quando ele se liberta daquilo que o aprisiona e, obviamente, quando começa a ser mais possuidor dos seus próprios meios de produção e da sua liberdade. A gente vai continuar olhando para a obra de Paulo Freire com esse viés do materialismo histórico dialético, percebendo que quem vai para a sala de aula ou é ou vai ser trabalhador. Que o docente que está ali na sala de aula, ele é trabalhador. Que o trabalho pedagógico, que a construção do currículo tem a ver com interesses de classes dominantes. Que a percepção daquilo que nós fazemos, ela tem que ser para além dos seus valores de uso, para além dos seus valores de troca. Ela tem que permitir que a gente compreenda o mundo como ele é. Uma educação libertária e emancipadora não é apenas produzida por um emaranhado de conteúdos que a pessoa passa a entender ou compreender. Uma educação emancipadora, uma educação libertária, ela passa a se constituir quando o sujeito conhece-se a si mesmo de um modo íntimo nessas relações de contradição existentes na sociedade. Política, economia, cultura, todos esses quesitos superestruturais, eles fazem parte da vida do sujeito. Há um dizer que eu me recordo da época em que eu era seminarista, que era uma oração que se fazia movimentado pela teologia da libertação antes de fazer as refeições, que dizia mais ou menos assim: que Deus dê fome
justiça a quem tem pão e pão a quem tem fome. Não adianta estudar sem ter pão e não adianta ser gente sem ter fome de justiça. Para além do quesito da oração, para além do princípio religioso, a pedagogia e a educação devem permitir que o sujeito se conheça um pouco mais. E se conhecendo, lute em favor de paz, equidade, de maior justiça social e, óbvio, tendo maior consciência daquilo que se é no mundo que se está. Até a próxima aula. Muito obrigado.